Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Deus não está sujeito ao tempo, mas foi Deus quem criou o tempo. E Deus trabalha no nosso tempo humano. Deus não se sujeita, não se submete ao tempo. Mas nós estamos aqui na terra, e aqui nesta terra, Deus criou o tempo para os homens. E tudo tem o seu tempo. E quando nós queremos fazer algo, quando nós queremos agir, escolher, proceder no tempo errado, isso só vai trazer angústia, sofrimento, dores. Por quê? Porque está fora do tempo estabelecido por Deus. Tudo tem o seu tempo. Veja o que aconteceu. Eu quero só trazer uma reflexão. Eu estava ali e esta palavra ela ardeu no meu coração. A Bíblia diz isso no tempo de Deus. Em Êxodo 3:7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus disse o quê? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Mas eu quero ler para você aqui. Veja. Está em Gênesis 15 e aqui o versículo 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, afligi-la-ão 400 anos. Veja só. A descendência de Abraão, o povo da promessa, Deus disse que eles seriam peregrinos numa terra que não era a terra deles. Eles seriam levados para uma terra estranha. Seriam servos escravos, seriam afligidos e passariam-se 400 anos sendo escravizados, afligidos e sofrimento. E tudo isso estava no tempo de Deus. Porque somos submetidos ao tempo de Deus. Mas aí Deus vai e chama Moisés. Com 40 anos, Moisés teve que fugir do Egito. Até porque os seus irmãos não entenderam e não aceitaram. Moisés, ele fugiu porque ele matou um egípcio que estava afligindo um judeu. E até o seu próprio povo não entenderam aquela atitude. Moisés tinha 40 anos. Se passaram mais 40. Moisés agora com 80 anos. Aí Deus se revela para Moisés numa sarça ardente e diz: Moisés, olha,
Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Irmãos, sabe o que me fez entender? Veja só, não foram 40 anos, não foram 40 meses, 400 anos. Deus ficou olhando atentamente o povo sofrer. Não é o que entende-se? Porque Deus disse que a descendência de Abraão, eles seriam escravizados, afligidos e serviriam numa terra que não era deles como servo, como escravo, 400 anos. Aí Deus chega para Moisés e diz: Moisés, olha, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está onde? No Egito. Eu tenho visto a aflição, tenho ouvido o clamor deles por causa dos carrascos, dos opressores, daqueles que humilham. Porque eu conheci as suas dores. Então Deus passou, é o que me dá a entender, irmão. 400 anos, calado, em silêncio, sem agir, sem tomar uma providência, sem fazer justiça. Mas tudo Deus estava vendo. Atentamente. Ele estava vendo e ele estava ouvindo. E ele conhecia todo o sofrimento. Mas quando completou os 400 anos, o tempo que Deus determinou, Deus foi a Moisés. E Deus disse: agora, Moisés, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o tempo de eu executar o meu propósito debaixo do céu. E você vai a Faraó, e você vai como libertador, porque eu vou libertar o meu povo. Eu vou julgar aquela gente a qual eles serviram e eles vão sair com grande fazenda, eles vão sair ricos, porque eu passei 400 anos vendo o sofrimento, ouvindo o clamor e conhecendo as suas dores, mas chegou o tempo e eu vou descer e eu vou tirá-los com braço forte e com mão estendida. Irmão, e quando eu li esta palavra, o Senhor trouxe ao meu coração. Muitas vezes nós colocamos uma causa diante de Deus e a gente ora, a gente faz propósito e é como se Deus não estivesse vendo, ouvindo e se compadecendo da situação. Mas Deus está vendo minuciosamente, não escapa nada dos seus olhos. Ele está ouvindo cada vez que a gente clama. E além de estar vendo e ouvindo, ele conhece, ele sabe o tamanho, o que causa aquele problema, aquela situação. Ele sabe o que causa, a dor que nos causa. Mas Deus tem um tempo para mim, um tempo para você. Naragachoremas. Tudo que nós precisamos, irmãos, é nos submeter ao tempo de Deus na nossa vida. É termos fé que Deus está vendo atentamente tudo que se passa conosco, as humilhações, as enfermidades, as necessidades.
tudo Deus está vendo, por onde passamos, o que falam ao nosso respeito, aquelas pessoas que desdenham de nós, que humilham, que machucam, que ferem, aquilo que nos faz falta. Deus está vendo atentamente, mas tem um tempo. E quando chegar este tempo, Ele desce com resposta. Confie no Deus que você serve, no Deus que você entregou a sua vida, no Deus que você eleva a sua alma e você clama, você chora nos pés dele, dia após dia. Creia que o Senhor está falando nesta noite. Eu estou vendo atentamente a sua situação. Eu tenho ouvido as suas orações, o teu grito por socorro. Eu conheço quanto dói, o quanto machuca, o quanto fere, mas eu tenho um tempo e este tempo está chegando. Este tempo que eu vou agir, eu vou me levantar e eu vou descer e eu vou remover todo obstáculo, todo embaraço do diabo. Que você possa se regozijar no Senhor. É por isso que ele diz na sua palavra: entre nos meus átrios, entre na minha presença com hinos e louvor e de adoração, porque eu sei o tempo certo para agir na sua vida. Tudo que Deus quer é que venhamos estar na sua presença, irmão. Felizes, louvando, engrandecendo. Sabe por quê? Porque ele tem já o tempo determinado. Deus ainda não está programando o tempo da sua vitória, não. Deus ainda não está pensando, eu não sei se eu vou fazer isso na vida dela, não, Deus não está. Ele já determinou, já está assinado e decretado. E quando esse tempo chegar, tenha certeza que Satanás, com seus demônios, não existe nada que possa impedir e frustrar e fazer retroceder o tempo determinado por Deus para agir na sua vida. Enquanto esse tempo não chega, vamos continuar clamando, vamos continuar submissos ao tempo de Deus, com tristeza, com alegria, porque quando você menos esperar, Deus diz: pronto, somente até aqui. Nem um minuto a mais. O tempo é agora. Amém? Então creia nesta palavra, porque ela é fiel e ela é verdadeira. Amém? Nós não estamos aqui aleatoriamente. Não fomos colocados aqui por acaso. Deus tem um tempo para nós neste lugar. Deus tem um tempo para realizar tudo que Ele tem em seu propósito para as nossas vidas. Então vamos continuar na fé, crendo que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir.